Muito bem. De novo eu quero agradecer e pedir sinceras desculpas se eu me estender em algumas abordagens, em alguns raciocínios, mas na verdade eu tenho um desafio aqui diante de mim, muito grande. Esse desafio se chama tempo. São 30 minutos apenas para eu poder falar daquilo que é talvez o maior dilema da humanidade hoje. Nós vivemos um momento mais dramático da nossa existência. Então, como eu ia dizendo, nós vivemos um momento mais dramático da nossa existência. No momento em que nós temos a maior condição material, no momento em que parece que nós temos acesso ao maior número de informações possíveis, no momento em que todos nós parecemos inteligentes, no momento em que todos nós parecemos mestres de tudo e de todos, nesse momento nós nos tornamos cada vez mais vazios e cada vez mais profundamente atávios, cristalizados, ou qualquer nome que se queira dar, porque tem muitos nomes. O que importa aqui, talvez não seja a nomenclatura, mas o que importa aqui é o que há, como dizem os judeus, a intenção por trás da intenção. Ou seja, o que há para além das palavras. O que há numa expressão de esvaziamento de sentido no mundo contemporâneo e pós-moderno. Esse é um ponto que muitos pensadores, cientistas e cidadãos comuns, sejam eles de comunidades tradicionais ou de comunidades acadêmicas, todos estão de alguma forma debruçados sobre isso. Alguns com um pouco mais de profundidade e outros um pouco mais na superfície. A minha provocação, num momento de abertura do simpósio, é exatamente tentar fazer com que essa reflexão ela atinja um pouco um grau de prioridade na visão de vocês. Claro que, como eu disse, fazer isso em 30 minutos é um exercício bastante desafiador. Eu imagino que eu não vou conseguir. Mas, seja lá como for, eu estou aqui de coração aberto e com muita vontade que vocês absorvam o máximo possível de informações de pessoas que têm algo melhor do que eu para dizer. Eu sou só um pensador que tenta desafiar o cotidiano, o cotidiano que nos escraviza, sobretudo mentalmente. Vamos tentar então, não sei se vai funcionar, mas se não, Roberto, parece que vai devagarzinho. Bom, para começar esse ponto de reflexão, trabalhar algumas percepções. Primeiro, comunidade. Palavra essa que também está muito esquecida no nosso dia a dia. Nós temos um contexto muito mais, e o mundo nos convoca a esse cenário de indivíduo, né? Nós somos talvez o ponto máximo da nossa individualização, na nossa trajetória, mas ao mesmo tempo nós esquecemos que não vivemos só, nós esquecemos que não conseguimos sobreviver sozinhos. Talvez essa seja a nossa incoerência número 1. Nós gostamos muito de nós mesmos, mas não conseguimos conviver conosco. A convivência solitária com o nosso próprio vazio, nesse momento, ele é muito complexo. Muito. Bom, território, que é uma outra abordagem que também é muito difícil para as pessoas perceberem. Elas acham que o território é a casa delas, e naturalmente, numa certa proporção, sim, o é, mas o território de uma percepção não geográfica. Território de uma percepção de comunidade de vida, que é muito maior do que o nosso próprio umbigo. Trabalhar a perspectiva do imaginário. Alto Paraíso, como eu disse, tem um imaginário associado, e foi esse imaginário que trouxe muitas pessoas para Alto Paraíso. Mas é preciso ressignificar esse imaginário todos os dias. Por quê? Porque mesmo em Alto Paraíso, um lugar tão pequeno e tão belo, mesmo Alto Paraíso pode se tornar a nossa prisão e pode se tornar aquilo que nós, diametralmente oposto àquilo que viemos buscar. Esse é um momento mágico do mundo.
São Paulo pode ser um paraíso, e Alto Paraíso pode ser um lugar um pouco complexo. O mundo hoje, na nossa história, não escolhe nem lugares, nem tempo, nem pessoas. Transformação e um outro ponto que eu chamei de futuro agora. Uma abordagem que nos coloca a seguinte percepção. Em tom provocativo, claro, o simpósio se propõe a ser uma antecipação do futuro. O que isso quer dizer? Quer dizer que nós, como civilização, perdemos uma capacidade que é um legado do ser humano. A perspectiva de antecipar o futuro, de construir esse futuro e de torná-lo real agora. Numa perspectiva mais aprofundada, passado, presente e futuro são um tempo só. A gente sabe disso. Mas a nossa percepção do tempo nos espacializa nesses conjuntos de passado, presente e futuro. Se nós, hoje, um dos maiores males da humanidade é exatamente um alto índice de presentificação. O que é um alto índice de presentificação? Nós queremos tudo agora, porque nós não olhamos para trás e por isso talvez sejamos tão... talvez a gente erre tanto, exatamente porque não olha para trás, não conversa com os mais velhos, esqueceu o que é família, mas família com F maiúsculo. Não é família com um agrupamento ou ajuntamento de pessoas. A família tem um componente, que é uma trajetória em comum, um significado em comum, um imaginário em comum, uma fé em comum. Isso é família. Luiz, Apocalipse faz referência a um olho na testa e um olho na nuca. Naturalmente, porque esse é o sentido. O sentido é, nós devemos sempre olhar para frente, mas devemos sempre olhar para trás, porque nós somos esse ser híbrido que nos coloca no tempo passado, futuro, instantaneamente. E talvez esse sentido de anteciparmos o futuro tem um componente muito importante. Ele nos convoca a sonhar, ele nos convoca a imaginarmos, coisa também que, além do Rivotril e outras substâncias que são muito adoradas na modernidade, que são substâncias muito perigosas, porque nos tiram a capacidade de sonhar, nos tiram a capacidade de imaginar um outro destino, um outro futuro. Eu não sou contra nenhum tipo de medicamento. Eu estou dando um exemplo de um medicamento que é importante, mas tem como tudo na vida, tem um preço. Tem um preço dele. O preço dele talvez seja nos tornar bem estranhos. Para não dizer outra coisa. Bom, veja bem, essa abordagem de dizer que o simpósio tem uma construção de antecipar o futuro, ela tem em si uma provocação que é, na verdade, um início de um exercício. Imaginarmos Alto Paraíso numa proposta que ressignifique a presença daqueles que aqui estão e daqueles que aqui chegam. A ideia que nós, inclusive, iniciamos numa proposta de releitura do turismo de Alto Paraíso, um exercício bastante desafiador, questionado por alguns, mas idealizado por outros, é de que Alto Paraíso tem que vender muito mais do que cachoeiras, muito mais do que os seus belos campos, as suas belas serras. Alto Paraíso tem que ser um lugar de pessoas felizes. Não é a serra que convoca, é o magnetismo da felicidade. Se vocês não forem felizes, penso eu, estão no lugar errado. Aqui é um lugar para ser feliz. Bom, mas para ser feliz a gente tem então um exercício bastante interessante, que é de saber quem nós somos, o que fazemos, onde estamos, por que estamos, com quem estamos e por aí vai. Por isso é a antecipação do futuro. É para a gente ter uma noção bem... uma noção bem clara da nossa missão, do nosso propósito, do que viemos fazer aqui. Esse é um exercício bem bom. Para alguns é um exercício só de mera vontade filosófica, mas na verdade não. Esse é o ponto que nos torna o que nós somos ou aquilo que dizem que somos. Há uma diferença muito grande nessas coisas, né? Muito bem, passando rapidamente,
Esse é o mundo que nós construímos, desde que iniciamos a nossa jornada como civilização, e é muito antes do que dizem que foi. Eu tenho convicção disso. A ciência está aprendendo muito, todos os dias. Nós sabemos muito pouco. Muito pouco. E a gente tem que ter essa humildade para entender que o nosso maior escopo talvez seja, ainda que seja muito difícil, ser um profundo conhecedor de nós mesmos. Se a gente fizer isso, já cumprimos um sentido bem bom na vida, porque tem gente que passa a vida inteira tentando conhecer a vida do outro, tentando entender o quanto o outro ganha ou o que ele come. Conhecer e comentar. Conhecer e comentar. O Aloysio está aqui. Talvez a perspectiva do comentário ainda seja mais atraente, mais sedutor do que qualquer outra coisa. E é invejando do outro. Já pensou? Veja, esse é um ponto interessante, Ricardo, porque nós hoje nós nos arrumamos muito bem, o mundo vive essa perspectiva do estereótipo de uma forma muito clara, né? Uma sedução permanente de tudo e de todos, uma antecipação de todas as esferas de sedução, ou seja, as meninas começam a seduzir hoje aos 12. Na minha época, isso era o momento da gente estar brincando de passar anel ainda, mas agora o negócio está bem avançado. Significa uma coisa: quando nós antecipamos esse processo, nós também banalizamos um outro processo. Os tempos, a natureza é muito sábia, tudo tem um tempo, e nós avançamos numa confusão de espaço e tempo. A gente vai ver isso daqui a pouco. Bom, vocês já viram, mas quais são as consequências desse mundo que nós criamos? Um mundo em que tudo é instantâneo, um mundo em que todos são professores, mestres, filósofos, doutores, médicos, cientistas, astronautas. Tudo no Facebook é possível. Todo mundo é especialista em tudo e ninguém sabe nada. Por quê? Porque esse é o momento do nosso chamado, o momento do espetáculo. Todo mundo se projeta, mas se projeta para que o outro veja, mas com um significado muito profundo: vangloriar-se a si mesmo, diante do nada. Porque o sentido de construir uma imagem, um ideário em torno de si mesmo, ele deveria ser precedido por um contexto. Saber quem nós somos. Quando nós valorizamos aquilo que aparentemente somos, nós criamos uma outra identidade. A identidade daquilo que a pessoa está no restaurante, fotografa o prato do vizinho que está comendo um prato muito bom, posta no Instagram e diz: olha, veja o que eu estou comendo. Claro, é assim que as coisas estão, mas não é assim que elas devem ser. Mas é assim que a gente quer. Ótimo. Quando inventaram essa dinâmica do livre-arbítrio, nos deram a possibilidade de fazer muitas coisas. Professor, é a mesma coisa de falar sobre a questão da fome, mas todo mundo obeso. Não é interessante isso? Bom, uma das consequências desse reino da tecnociência, tudo hoje é tecnociência. Tudo é técnica e tudo é ciência. Ciência aparentemente bela e profunda. Tudo cabe na palma da mão, nós nem usamos mais, as pessoas dizem o tempo todo: agora já não se usa mais e-mail, agora o WhatsApp é mais instantâneo ainda, e tudo é assim, aquele famoso kkkk no final, que é ridículo, que nos torna analfabetos funcionais. Mas os meninos não sabem escrever. Outro dia eu estava vendo um menino eu fiquei muito triste quando eu vi isso. Assim. Ele estava, aos 11 anos de idade, com muita dificuldade de escrever palavras normais. Naturalmente que se ele não sabia escrever, ele também não sabia falar. Aos 11 anos. E aí eu disse para ele que ele tinha que pensar um pouco mais, ele tinha que refletir um pouco mais e ver e tal. Ficasse menos no computador. O que eu ia dizer para o menino? Eu não sabia o que eu ia dizer para ele. Eu disse: mas você está ficando muito no computador, larga um pouco o computador. Vai conversar, vai ficar debaixo do pé de manga, vai brincar um pouco, sai do computador.
computador, vai conversar com seus amigos. Não, eu não tenho amigo, mas é por isso que você está desse jeito. Mas aí eu fiquei pensando e falando de mim mesmo. Aos 11 anos de idade eu já tinha lido 2 vezes a Divina Comédia. Significava alguma coisa um pouco estranha. É que o meu mundo não tinha nada a ver com o mundo daquele menino. E isso foi na semana passada, para não dizer que foi há muito tempo. E essa diferença é um ponto de bastante poder hoje em dia. Nós não nos encaixamos nesse mundo que nós mesmos criamos. Né? Nós criamos dependência, ao mesmo tempo criamos o que chamamos de perda de privacidade, e ao mesmo tempo criamos um profundo, mas profundo isolamento de tudo e de todos. Tem 32 anos que eu trabalho com educação, então não são 32 dias. E eu sei, da minha experiência cotidiana, que nós nos isolamos absolutamente das pessoas e da natureza. Por isso que talvez assim, nunca se gastou tanto dinheiro com educação ambiental e nunca tudo foi destruído tão rapidamente. Por quê? Por que a natureza continua sendo um lugar da nossa expressão, da nossa violência, da nossa maldade, da nossa ignorância? Talvez porque nós nos isolamos uns dos outros. E a natureza nada mais é do que esse componente de um grande corpo, que somos todos nós, que é Deus. Muito bem. Quanto tempo eu tenho? Eu falei que eu ia dar. Muito bem. O tema é complexo, não é fácil, sobretudo assim, iniciar uma jornada dessa. Se a gente não desconstruir um pouco a nossa percepção de mundo, tudo que eu estou falando vira só adereço, só perfumaria, ainda que o perfume seja bom, mas vira uma coisa muito etérica para vocês e que aquilo não tem significado. E óbvio, eu estou aqui tentando, me esforçando para dividir com vocês uma percepção de mundo, apenas isso. Né? A precariedade é hoje o principal bloco construtivo da hierarquia de poder global e a principal técnica de controle social. Só essa frase, que eu coloquei às 3h30 da manhã de hoje, que eu fiz essa apresentação às 3h30 da manhã, portanto, se eu estiver um pouco lento aqui, não é pelo Rivotril, que eu nunca tomei. É em razão do sono que eu não tive essa noite ainda. Eu cheguei muito tarde em Brasília e acabei fazendo esse negócio todo hoje de madrugada. Bom, se vocês perceberem a precariedade como um princípio de controle social, é um negócio complexo, hein? Dá pano para manga e diz o seguinte: então alguém quer que nós sejamos precários? Sim. Porque na precariedade nós somos assim, nós somos manipulados. O precário é uma boa vítima. O precário é um bom indivíduo para a gente manipular. E a precariedade ela vem tanto no aspecto físico, quanto psíquico, quanto mental, quanto espiritual, quanto qualquer outra coisa. É só para a gente pensar. O grau de imobilização é hoje a principal medida de privação social e a principal dimensão da falta de liberdade da sociedade. Imobilização. As pessoas vivem quase que num estado de anomia. As pessoas elas estão imobilizadas e elas não sabem pelo quê. Aí é que mora o problema central. A origem desse processo todo ele é muito sutil, criado por nós mesmos. Cada um de nós cria o seu próprio contexto de castigo, assim dizer, né? Mas a imobilização ela nos convoca a, no mínimo, pensarmos o que podemos. Porque nós somos imobilizados porque pensamos que não damos conta de nada. A gente já nasce o dia dizendo: ai meu Deus, mais um dia, vou encontrar fulano, beltrano e vou ganhar pouco. É assim, né? Está errado, né? O resultado desse processo, como observa um grande pensador da contemporaneidade, que é o Manuel Castells, é um mundo no qual o poder flutua, enquanto as políticas continuam atadas em seu lugar. Isso, e por isso eu fiz questão de elogiar o Martim aqui no começo. Se a gente tiver tempo aqui, tem muita coisa boa para a gente ver. Nunca o poder, chamado poder, que para mim não é poder. Poder existe em quem constrói, não é em quem administra.
poder é de quem fez. E quem fez, vamos só. Que fez tudo. Mas o poder dos homens, o poder da política, ele hoje nunca esteve tão precário. Porque os políticos acham que mandam, mas não conseguem mandar. Os governos não respondem às demandas da sociedade. Há uma discrepância, um hiato e uma distância enorme entre o que o povo pensa e o que os governantes fazem. Por isso eu fiz questão de elogiar o Martim, porque com todos os dilemas que Alto Paraíso tem, e os tem, naturalmente, todos os lugares têm, ainda assim o Martim está tendo a coragem de fazer aquilo que os gestores não fazem. Porque não fazem. Eu conheço muitos prefeitos, mas muitos, há muitos anos. E é difícil achar uma pessoa que encare fazer coisas que teoricamente não dão voto. Quando a gente mede a pessoa, é quando ele faz coisas que são não voto. Aí que a gente diz se ele tem caráter, se ele é bom, se ele é honesto. Porque normalmente as pessoas, os políticos gostam de fazer só o que é bom. Para eles. Bom, uma coisa importante. O poder é crescente, global e extraterritorial. O que isso quer dizer? Quer dizer que o poder migrou, porque antes o poder estava exatamente na casa, na fazenda do indivíduo que estava aqui em Alto Paraíso. Hoje o poder está com Putin. Porque o Putin interfere na vida de Alto Paraíso. O poder está com Xi Jinping na China, porque ele interfere em Alto Paraíso. O poder está, naturalmente, também com o Temer, que infelizmente interfere também em Alto Paraíso. Mas o que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que as coisas migraram, tudo se diluiu, tudo ficou um pouco mais distante de nós, porque nós também nos distanciamos de nós. Então, essa perspectiva de análise de como o poder hoje é suave, ou de difícil, etéreo, se é complexo para nós, imagina para quem está no poder. É muito difícil, é um exercício muito difícil. Mas as instituições políticas permanecem territoriais e acham difícil, se não impossível, subir além do nível local, diante das múltiplas crises que afetam as estruturas sociais. Bom, aqui tem um ponto importante. Quando foi pensada a lógica dos 17 ADS para o Paraíso, era uma perspectiva de trazer o global para o local, pegar o local e levar para o global. Essa era um antídoto, uma vacina contra o mal da modernidade, que nos sufoca no território e nos imprime a vontade sempre do que vem de fora, mas não escuta a vontade que vem de baixo. O exercício dos 17 ADS é exatamente o oposto. É não sendo submisso ao sistema ONU ou a qualquer coisa que se queira imaginar, mas muito antes pelo contrário, utilizando a plataforma que são deles contra eles. Contra no sentido positivo, na medida em que nós devemos absorver a vontade das pessoas do lugar e criar uma política pública a partir disso. Foi isso que foi feito. Só eu fiquei 9 meses no governo de Goiás, voluntariamente trabalhando para planejar a política pública de todas as secretarias do Estado com a Secretaria de Alto Paraíso. Esse exercício, que foi a primeira vez que no Brasil foi feito, está feito. Infelizmente o governo não cumpriu a parte dele, que era executar aquilo que ele se comprometeu numa cerimônia pública aqui no ginásio poliesportivo, com 2.000 pessoas assistindo. Esse é o modelo que vai desaparecer. Bom, os relacionamentos estão e como antes que alguém diga, meu Deus, mas começou a esquentar. Veja bem, eu não sou funcionário público, eu já fui, não sou mais. E quando fui, eu falava exatamente o que eu pensava, e agora não sempre, porque eu continuo fazendo a mesma coisa. E os governos, eles têm que trabalhar para a sociedade, não é o oposto. Né? Então, o mundo como um container descartável, a precarização dos laços e parceiros, a ausência de compromisso, insegurança, impede a ocorrência da fé. Também é um slide que dava só dele para ficar 1 hora aqui, para a gente brincando de pensar um pouco. Mas, como é que nós nos relacionamos hoje? Criando tudo como objetos. Tudo é objeto. Da caneta que a gente usa, ao paletó que a gente veste, à pessoa que a gente diz amar. Complexo. Né? E isso faz com que a gente seja cada vez mais precário. Veja que o início do slide que eu coloquei é exatamente a precarização é um sistema de dominação. Mas nós nos precarizamos porque gostamos de ser dominados. É um negócio um pouco chato. Mas eu vou passar.
Falta 10, né? Nossa Senhora. Hoje não dá mais para dizer eu quero, dá para dizer só eu posso. Isso é um retrato do quão precários somos. Assim. Antigamente as pessoas diziam eu quero isso e vou fazer isso. Eu mantenho dentro de mim a perspectiva de todo dia dizer o que eu quero e fazer o que eu quero. Talvez eu tenha tido a bênção divina de fazer o que eu quero, estar onde eu quero, com quem eu quero. Isso não é eu não estou fazendo ufanismo de mim mesmo, estou dizendo que talvez eu esteja no caminho certo. Porque talvez a ordem cósmica nos coloque exatamente onde gostaríamos, com quem gostaríamos, fazendo o que gostamos, se nós estivermos alinhados dentro de um sentido e significado maior do que nós mesmos. Nós somos muito insignificantes. Muito. E eu tenho clareza plena do quão insignificante eu sou. Mas eu sou um sujeito obediente. Muito bem. Em vez de construir, tem uma plataforma perigosíssima, nos torna quem nós não somos e nós não nos conhecemos, portanto fazemos o que não deveríamos fazer. Portanto está tudo errado. É um tipo de identidade que se adapta a um mundo em que a arte de esquecer é bem mais importante que a arte de memorizar. Nós somos especialistas em esquecer. A gente está aqui agora, está falando, daqui a pouco você sai esquecendo tudo que foi dito. Por quê? Porque tudo não tem sentido, tudo não tem significado, porque não foi feito só para mim. Porque tem que ser feito para mim. Até Deus tem que ser meu. Né? Bom, nós tínhamos então uma situação que era, no momento anterior da nossa história, chamada modernidade, os nomes importam um pouco, mas é só para dizer que era antes, né? A modernidade tinha uma cultura, de certa forma, elevada. Quando eu era criança, as escolas ensinavam latim e francês. E era assim. Hoje em dia, não tem nem mais o SPB. Antes tinha uma cultura elevada, hoje tem um cotidiano que é banalizado. Tudo ficou banalizado. Tudo ficou banalizado. Nós tínhamos arte, hoje nós temos anti-arte. E tudo que as pessoas falam que é arte, a gente tem que pensar bem, porque a arte tem um componente que vem desde a nossa trajetória humana. Tem que ser estético, tem que ser poético, tem que ser bom, tem que ser belo. Aquilo, a arte, ela tem que, como o Ricardo colocou, qualquer objeto que se diz artístico, ele tem que em si, no silêncio, ser um objeto que emana valores. Valores, com V maiúsculo, valores humanos. Né? Eu não vou ficar passando porque tem mais coisa. Bom, isso aqui não precisa nem dizer para vocês que nós somos a sociedade do pleno consumo, né? Mas o que é importante a gente dizer nisso? E as imagens são chocantes, é exatamente para a gente poder entender como é que nós somos. Bom, podia ser um homem, não precisava ser uma mulher, podia ser qualquer outra coisa. Isso importa muito pouco. Importa é que o modelo nosso de civilização é um modelo que é muito estranho, porque faz isso e faz isso do lado. Eu morei na África, trabalhei em alguns países e sei bem o que é fome. Quando as pessoas falam que aqui no Brasil tem fome, é porque as pessoas não conhecem fome. Aqui pode ter pessoas que não têm acesso a coisas. Mas a fome como uma percepção instalada no povo não existe aqui. Se a gente pensar que nós fazemos tudo isso com esse ponto, mas pensar que nós gastamos, aquilo ali é uma tabelinha que acho que vocês não estão vendo, eu mesmo de óculos enxergo pouco, mas se você pensar que por ano os Estados Unidos gastam 8 bilhões de dólares em cosméticos. E são os números bem interessantes. Em perfume, Europa e Estados Unidos, 12 bilhões de dólares. Álcool e outras bebidas alcoólicas, 105 bilhões de dólares. E
E indústria militar. Estranhamente, que a gente se arma para poder guerrear contra quem nós não sabemos quem somos, porque a gente... veja que interessante, nós estamos vivendo uma segunda corrida de armamento. A Rússia se declarou, os Estados Unidos imediatamente se declararam, aí a Coreia do Norte apitou, aí a do Sul também, aí o Japão também, aí todo mundo, até a Venezuela também. Mas veja, o mundo gasta 780 bilhões de dólares por ano com armamento para fazer não se sabe o que com quem, porque atira-se no outro só. Porque se tivesse alguém que viesse de fora, o Ronald Reagan, numa reunião da ONU, em Washington, quando ele era presidente, ele disse: bom, talvez faça sentido a gente se armar mesmo, porque eles estão chegando, os alienígenas. Talvez faça sentido a gente se armar, ainda que os alienígenas não precisem de bala, só com uma reflexão, talvez nos dizime, mas o ser humano é tão... Vai levantar a placa para mim. Eu queria falar muito, mas... o Roberto está colocando um dado interessante. O orçamento mundial para a saúde, 12 bilhões de dólares. Se gasta 400 narcóticos. 6 bilhões de caras. Está ali. Será porque quando a presença... Desconta do meu tempo. Será porque quando apresenta algo negativo, aparece foto da África. A África é um continente onde a Europa vão para lá, faz o que faz com o minério de lá, não deixa um cruzeiro para eles, o que existe lá, e aí acontece isso. A exploração da Europa, você vê no século XII, a Inglaterra saía saqueando. A Inglaterra roubou o mundo o tempo todo. Então, quer dizer, tudo que vai associar a questão da negatividade é África, não. Mas nunca aparece o que existe na África, o minério. Não, mas deixa eu te dizer, a perspectiva não é para poder colocar o negativo, é para colocar a deficiência. E a deficiência que não é do povo africano, é a deficiência do modelo que gerou aquilo na África. Porque a África em si, estando lá como estava, a África tem belezas que nenhum lugar do mundo tem. Tem um significado que nenhum lugar do mundo tem. Tem, inclusive, uma relação com a natureza que poucos lugares do mundo têm. Mas ainda assim, com a França, com a Inglaterra e com todos que espoliaram a África o tempo todo, ela se tornou um lugar que hoje demanda cuidado. Esse é o princípio. Não é de dizer ali não presta, não é isso, é o contrário. É importante a gente fazer uma leitura adequada disso, porque senão a gente acaba entendendo que há um movimento de negativar aquilo. Porque nós temos uma sociedade que é imagem. Veja bem, esse é o ponto. Eu estou tentando transformar essa percepção da sociedade da imagem. Bom, já falamos de consumo, falamos que o mundo é isso aí, logomarcas que a gente consome. Vou passando aqui agora, vai ser aquela coisa. Roberto, você me ajuda? Eu não vou entrar nisso, eu ia dizer sobre isso, era um esquema que eu ia colocar o que a tecnociência significa hoje, mas passa, Roberto, por favor. Pode passar. Eu ia inclusive dizer isso, mas não vou também dizer. Eu acho que não vai dar tempo. Mas depois a gente conversa, pode ir. Pode ir embora. Eu falei sobre essa perspectiva. Quem cuida de saúde não vai falar de saúde, tá? Pode passando, porque aí são só equações desse jogo global aí. Inclusive tem aí o Cerrado, inclusive tem aí uma coisa que é muito importante, que é migração. Nós estamos vivendo um momento de migrações no mundo. Olha o que está acontecendo em Roraima com os venezuelanos. Nós achamos que era só a nossa famosa Lampedusa na Itália que tinha problema com a migração, mas não, a migração está aqui do lado e vai ocorrer mais. Hoje 30% do território de Minas Gerais está comprometido com a ausência de água. Eu sei bem disso, porque no Instituto nós temos hoje o maior programa de restauração florestal do Brasil. Nós estamos produzindo e plantando 3 milhões de árvores nativas em um território de 3 milhões de hectares. Então, a gente sabe bem o que é falta de água para o produtor rural. E isso vai fazer uma migração
terrível no território brasileiro. Sudeste e Centro-Oeste, sobretudo. Vai. Isso é uma coisa bem interessante. Tem prorrogação? Eu vou colocar só uma frase para a gente ler juntos, para perceber como é que nós repetimos tudo que foi dito antes. Olha que interessante, eu peguei essa daqui para poder fazer uma provocação chata. Nossa juventude adora o luxo, é mal educada, despreza a autoridade, não tem o menor respeito pelos mais velhos. Os nossos filhos hoje são verdadeiros tiranos. Eles não se levantam quando uma pessoa idosa entra, respondem aos pais, são simplesmente maus. Frase que cabe para agora, né? A segunda, não tenho mais esperança no futuro do nosso país se a juventude de hoje não tomar o poder amanhã, porque essa juventude é insuportável, desenfreada, simplesmente horrível. Terceiro, vou parar por aqui. O nosso mundo atingiu seu ponto crítico. Os filhos não ouvem mais os pais. O fim do mundo não pode estar longe. Isso é hoje, agora. Agora vamos ver quando é que foi dito isso. Passa, Roberto. A primeira foi de Sócrates, a segunda de Hesíodo e a terceira de um sacerdote 2000 anos antes de Cristo. Isso é registro. Isso não foi eu que inventei, por isso que está entre aspas. Então, para a gente perceber como é que o mundo parece que muda e às vezes muda muito pouco. Só para a gente entender como é que são as coisas, porque aí eu não tenho filhos, então não tive a sorte ainda de experimentar esse cenário. Mas as tendências são as mesmas. Passa. Bom, eu não vou entrar nisso aqui, tinha muitas coisas boas para dizer, pode passar. Eu acho que isso é muito legal da gente perceber essa lógica do sujeito líquido hoje em dia, né, que é como é que o sujeito dialoga com esse mundo impermanente, veloz, volátil, né? Passa. São coisas boas que eu acho que vocês iam gostar, mas vamos lá. Ação e reação se tornando obsoleto. Vai. Velocidade e individualidade também é um ponto que também é muito interessante. Pode passar, senão eles vão me xingar. Também isso é interessante. O outro como objeto e o isolamento de si mesmo. Vocês viram que porque eu estava acostumado a dar umas palestras aqui em Alto Paraíso que a gente ficava o dia inteiro conversando. E aí eu acabei esquecendo disso de madrugada e errei a mão. Vai. Pode ir? Mas depois a gente... agora então tá bom. Então eu vou... Esse aqui é um vídeo de 2 minutos. Então agora a prorrogação é assim, 2 para um e 2 para o outro. Esse sujeito que eu trouxe aqui para poder falar, tem som aí, Roberto? Põe o som alto. Esse sujeito, vocês conhecem ele? Não, vai deixar. Quem conhece? Quem falou? Zygmunt Bauman. É um polonês que morreu ano passado, aos 95 anos de idade, escrevendo. O último livro dele nem foi publicado ainda no Brasil, chama Átomos Líquidos. E eu trouxe ele aqui só para ele falar um pouquinho do que é a percepção dele do agora. To say that 2 things happened which are irreversible. Only 2 things I can say they are really irreversible. One thing is that we have multiplied, we humanity on the planet, and the connections, the relationships, the interdependencies, the communication spread all over the globe. We are now in a position where we are all dependent on each other. What happens in Malaysia, you know it or you don't know it, you feel it or you don't feel it, has tremendous importance on the prospects of life for young people in Sao Paulo. And vice versa. We are all in the same boat. This is the first time in history where the globe is really one country in a sense. The second issue is that after 300 years roughly of modern history, when our ancestors decided to take over nature under human management, and just hoped that they will make nature absolutely obedient to human needs and human wishes, and there will be full control over what's happening in the world. Now that came to an end because in the result
of our own successes and our ancestors' successes, development of modern technology, of efficiency, of the ability to produce more and more and more, rich for all sorts of natural resources of the planet and so on. In the result of all this tremendous success of science and sociology, we came very close to what we now understand are the limits of endurability of the planet. So I am a humble sociologist, I don't have any prophetic abilities. I never learned any methodology of prophecy in my 60-odd years doing sociology. So I don't know how it will eventually develop. I can only tell you what are the dangers today to democracy. One is what I already mentioned, namely the divorce between power and politics. Because if that is the case, then the state, the only political institution which we don't have a global political institution, the state is not powerful enough to keep all the promises which states 50 years ago gave to the citizens, and that was the golden era of democracy. The 70 after-war years was the proliferation and thriving of idea of democracy. Now democracy is on the way down. Less and less people are really deeply convinced that it's a good thing. And they are doubtful about the quality of democracy. Why? Simply because the relatively powerless state can offer citizens less and less. Tá bom. Parece que ele estava vivendo o estado de Goiás, né? O estado que consegue oferecer cada vez menos para os seus cidadãos. Bom, eu ia dizer então sobre isso, liquidez, volatilidade e colapso do tempo, que é essa presentificação do que eu falei. E essas coisas todas, elas são, para além de temas filosóficos, elas são muito importantes para que a gente comece a refletir um pouco sobre o nosso cotidiano, o que fazemos, onde estamos, com quem estamos, por que estamos e etc. Pode ir. Eu vou colocar agora um outro. São dois sujeitos, um do século XIX e um do século XX, né? Mas dois que foram muito longevos e que, mesmo na sua longevidade, produziram coisas muito interessantes e que ainda ao final da vida estavam ensinando, o que é uma coisa bem interessante. Esse aqui, alguém conhece? Ah, muito bem. Gil de Krishnamurti. Vamos lá. Presta atenção aqui. We have created this society. Not each one of us, but our past generations. We have those and us have created this present immoral, destructive society. And we are trapped by that society. That society is made by each one of us. So we are responsible for that society. Whether it is possible not to change society, but is it possible to radically, deeply transform our condition, which is understand deeply our consciousness, which is what we are. Is it possible to transform not into something, but to change, bring about a mutation in the very structure and nature of our consciousness? That is the problem. That's the crisis. It's not political crisis, economic crisis, or the crisis of war. But the crisis is in ourselves. And we apparently
cannot face the crisis or unwilling to face it. And so we try to escape from that fact through various forms of entertainment, religious, political, football, and all the rest of it. Also, as we were saying yesterday morning, the content of our consciousness, the content being what you think, what you feel, your reactions, your longings, your despairs, your pleasures, your depressions, your faith, your dogmas, your sorrow, your beliefs, your desperate loneliness, and the fear of ultimate death, because all that's your consciousness. That's what you are. And we are asking together whether that the content can the content end? Krishnamurti também nunca foi tão atual, né? Ele, como filósofo, para dizer o mínimo, ele pensou bem a nossa realidade. Pode passar, Roberto. Para terminar, eu queria agradecer imensamente a paciência e, sobretudo, os sobressaltos, porque eu não pude avançar na conclusão do meu pensamento. Naturalmente, como eu havia previsto no início, 30 minutos era impossível para poder dialogar sobre o momento atual do mundo. Mas eu queria dizer que quando... Esse é só o começo da conversa. A gente tem o dia todo e o tempo todo para fazer isso. E é importante que a gente, de fato, converse muito e dialogue muito entre nós. Nós aprendemos muito uns com os outros. E isso os mais velhos me ensinaram. Um deles foi o José Aparecido de Oliveira, que foi um amigo e parente muito querido, que foi governador do DF, foi o primeiro-ministro da Cultura, mas foi... Eu estou dizendo ele porque ele introduziu em Brasília a acupuntura, homeopatia e práticas que naquela época não se chamavam integrativas, no SUS de Brasília. E lá atrás, em 1990, ele me disse assim: Luiz, a gente tem que fazer isso prosperar para outros lugares. Veja como é que o mundo é. Hoje o SUS está internalizando uma série de práticas que antes eram muito pouco ortodoxas, né? Que hoje está sendo encarado de uma outra forma. E, sobretudo, inclusive, com os saberes tradicionais. Foi por isso que a gente, inclusive, chamou o amigo Álvaro Tucano, que é um representante legítimo desse pensamento original. Eu queria só agradecer a vocês e pedir a minha sincera desculpa por não ter sido um pouco mais conclusivo, mas talvez esse seja uma boa provocação para que a conclusão não aconteça e para que nós todos possamos nos auxiliar aqui uns aos outros nesse reconhecimento de quem somos e para que somos. Obrigado.